Jung, in the Metaverse. Um podcast de João Carlos Major. Neste segundo podcast, procurarei responder a um conjunto de dúvidas que me colocaram após a publicação do primeiro podcast desta série. Numa das mensagens, foi-me perguntado: mas Jung não atribui a primazia aos arquétipos? E em outra mensagem, sempre tive uma visão negativa do ego. Sempre ouvi que o ego tem de ser controlado e da necessidade da morte do ego. A visão de Jung não é de todo uma visão negativa do ego. Ele escreve que nos seus anos de estudante teve um sonho inesquecível que me apavorou e encorajou ao mesmo tempo. De noite, num lugar desconhecido, eu avançava com dificuldade contra uma forte tempestade. Havia uma bruma espessa. Ia a segurar e a proteger, com as duas mãos, uma pequena luz que ameaçava extinguir-se a qualquer momento. Sentia que era preciso mantê-la a qualquer custo, pois tudo dependia disso. Subitamente, tive a sensação de que estava a ser seguido. Olhei para trás e percebi uma forma negra e gigantesca, a acompanhar os meus passos. No mesmo instante decidi, apesar do meu temor e sem me preocupar com os perigos, salvar a pequena luz, através da noite e da tempestade. Ao acordar, compreendi imediatamente que sonhara com a minha própria sombra, projetada na bruma pela pequena luz, que eu procurava proteger. Sabia que essa pequena chama era a minha consciência, a única luz que eu possuía. O conhecimento de mim mesmo era o único e maior tesouro que possuía. Apesar de infinitamente pequeno e frágil comparado aos poderes da sombra, era uma luz. A minha única luz. O ego é, pois, essa chama que nos ilumina na noite escura e nas tempestades da vida. Uma emanação do inconsciente que tem por missão perceber o mundo lá fora e nos orientar nesse mundo. É como um braço que, saindo do inconsciente, vai ao mundo para o experienciar e depois reintegra a experiência através do sono, da reflexão ou de outras formas de digestão mental para fazer evoluir o inconsciente. Quando Jung escreveu os 7 Sermões aos Mortos, essa narrativa poética que Jung escreveu quando novo e em que refere as relações da criatura com o pleroma, e quando, muito mais tarde, o comenta, apresenta um interessante paralelo entre os mortos e os arquétipos, mostrando que estes são como que fórmulas comportamentais cristalizadas no tempo e no espaço e que precisam da nossa experiência consciente para evoluir. Quando escrevi os 7 Sermões aos Mortos, foram os mortos que me propuseram questões cruciais. Voltavam, diziam eles, de Jerusalém, porque não tinham encontrado o que procuravam. Isso muito me espantou nessa época porque, de acordo com a opinião tradicional, são os mortos que possuem o grande saber. Com efeito, devido à doutrina cristã, que supõe que no além olharemos as coisas face a face, a opinião acatada é que os mortos sabem mais do que nós. Mas, aparentemente, as almas dos mortos só sabem o que sabiam no momento da morte, e nada mais. Daí os seus esforços para penetrar na vida, para participar do saber dos homens. Frequentemente, tenho a sensação de que elas se colocam diretamente atrás de nós, na expectativa de perceber que respostas daremos a elas, e ao destino. Parece-me que o que lhes importa, a todo o custo, é receber dos vivos respostas às suas questões. Isto é, daqueles que lhes sobreviveram e que permanecem num mundo que continua a transformar-se. Os mortos questionam como se não tivessem a possibilidade de saber tudo, como se a omnisciência, ou a omniconsciência, apenas pudesse ser privilégio da alma encarnada, num corpo que vive. Também o espírito dos vivos parece, pelo menos num ponto, avantajar-se ao dos mortos. A aptidão em adquirir conhecimentos nítidos e decisivos. O mundo tridimensional, no tempo e no espaço, parece-me um sistema de coordenadas. O que se decompõe aqui em coordenadas e abscissas, lá, fora do tempo e do espaço, pode aparecer talvez como uma imagem original de múltiplos aspectos, ou talvez como uma nuvem difusa de conhecimentos, em torno de um arquétipo. Mas um sistema de coordenadas é necessário para poder distinguir conteúdos distintos. Tal operação nos parece inconcebível num estado de omnisciência difusa, ou de uma consciência carente de sujeito, sem determinações espaço-temporais. O conhecimento, como a geração, pressupõe um contraste. Um cá e um lá. Um alto e um baixo. Um antes e um depois.
Podemos constatar que nesta passagem os mortos são uma perífrase para os arquétipos, esses repositórios das experiências pretéritas da humanidade, memorando-os de modos comportamentais passados, que urge atualizar, informados pelas peripécias do ego no metaverso exterior ao inconsciente. Como mencionamos no podcast anterior, no início das nossas vidas nada mais somos que uma indiferenciação somatopsíquica, os fiéis depositários do etograma da nossa espécie, ou seja, o conjunto das codificações somáticas ou genéticas que faz com que pertençamos à nossa espécie e a nenhuma outra. Aos poucos, vemos que dos embates internos e com a realidade externa vai surgindo um eu, essa espécie de emanação ou desintegrado de uma totalidade original, qual braço ou tentáculo que vai sondando o exterior, tocando e experienciando a realidade envolvente. Sem esse instrumento de conhecimento, ficaríamos aprisionados no interior que em quase nada se destaca dos outros elementos da nossa espécie, isto é, o inconsciente coletivo. Assim, toda e qualquer visão, porventura de cariz orientalizante, que procura diminuir a agência do ego, é contrária à lógica junguiana, ou qualquer visão que endeuse o inconsciente como se ele fosse uma espécie de Deus escondido nas nossas entranhas, se apresenta por um lado ingênua e perigosa por outro. O inconsciente é um acervo de instintos, ou seja, programas comportamentais e de arquétipos, que são modos típicos de perceber o que acontece. Não é nenhum sábio ou adivinho que possamos instrumentalizar de acordo com as nossas vontades. Gosto de dizer que o inconsciente é ouro líquido, e porque é ouro, é precioso. Mas, se está em estado líquido, é porque está incandescente, e se o quisermos manusear, o temos que fazer com profundo respeito e cuidado. Com temor e tremor, como diria Jung, parafraseando Rodolfo Otto. O falecido investigador Oscar González Quevedo comparava o inconsciente a uma fonte de alimentação de 500 volts e a mente consciente a uma lâmpada de 220. Se ligarmos diretamente essa fonte de alimentação a uma lâmpada de incandescência, de início ela brilhará muito, mas logo após a lâmpada arrebentará. É nessa mesma medida que Jung criticou as experiências de Aldous Huxley com a mescalina, dizendo que devemos ter cuidado com a sabedoria que não seja merecida. É por isso que na primeira metade da vida, sensivelmente até aos 30 ou 40 anos, a nossa missão é fortalecer o ego e enraizá-lo o mais que conseguirmos na realidade concreta onde nos encontramos, para, na segunda metade da vida, esse ego fortalecido e, apesar da desproporção das partes, abraçar o inconsciente com humildade e, num diálogo de igual para igual, dele colhermos de forma merecida os frutos maduros do que restou da miríade de experiências de vida dos nossos ancestrais. Jung, in the Metaverse. Um podcast de João Carlos Major.